Oi, gente, sejam muito bem-vindos a esse dia histórico, primeiro episódio do nosso Pod Casal, o primeiro podcast de casamento do Tocantins. Êêê! Saiu, amiga! A Aline vai contar pra gente como que surgiu essa ideia do podcast, né, amiga? Então, um belo dia a gente se encontrou numa cafeteria para poder falar sobre o que a gente poderia fazer de diferente no nosso mercado, para poder trazer mais conteúdo para as nossas noivas, porque a gente sente falta de algo a mais. E nessa conversa nossa foram surgindo várias e várias ideias, e aí surgiu a ideia do podcast. E junto com a ideia do podcast vieram outras ideias também, e teve um momento que a gente teve um ápice que foi super natural, a gente se empolgou e bateu as mãos assim. E aí, por isso que lá no nosso vídeo de lançamento do podcast, a gente representou ou refez essa cena. Porque foi muito surreal e nesse momento deu aquela grande euforia. E a gente, quando pensou em fazer o vídeo, falou, a gente tem que repetir aquela cena. E por isso que vocês viram o videozinho de anúncio do nosso podcast com esse momento em especial. A gente já falava já há mais de um ano sobre o podcast, né? Até então ele não tinha esse nome. Verdade. E aconteceram tantas coisas de lá pra cá que eu acho que é de Deus que era pra ser agora desse jeito, porque a gente foi moldando isso, né? E aí foi fazendo com que ele ficasse do jeito que tá agora, que tivesse esse tipo de conteúdo, como que seria legal de ter o público real aqui, que são as noivas. Então isso a gente foi amadurecendo com o tempo também. E aí, tudo culminou em hoje aqui. E uma curiosidade legal é porque nesse final de semana a gente estava tentando lembrar da postagem desse dia na cafeteria e a gente encontrou e foi em março do ano passado. Exatamente. E outra coisa também legal que eu já quero falar pra vocês é que o Pode Casar é o primeiro projeto do Pra Falar de Casamento. A gente vai ter um monte de outras coisas legais. Então, fiquem sempre ligados aqui no Instagram do Pra Falar de Casamento. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, vamos começar apresentando as nossas convidadas. Então, quando a gente pensou no primeiro episódio, a gente sempre pensou assim, tem que ser algo bem impactante, é o primeiro episódio. E aí, a gente imaginou o que seria legal para vocês, noivas, né? Porque o Pra Falar de Casamento é isso. A gente percebe que vocês querem um espaço para vocês falarem. Então, às vezes, na roda de amigos, ninguém tá vivendo esse momento com vocês. Então, o Pra Falar de Casamento vai ser esse ambiente onde vocês vão estar integrada conosco, sempre falando de alguma coisa interessante de casamento. Então, nada melhor para começar esse primeiro episódio do nosso podcast com duas noivas que viveram essa experiência do casamento e vai vir aqui compartilhar com a gente um pouquinho da história delas. Vamos apresentar para vocês a Geisa e a Natália. Isso. Natália, então, como a gente brinca falando, quem não conhece esse meio acha até estranho. Minha noiva. Foi minha noiva. Natália, casada com Eugênio Chantal, servidora pública. Se casou em 25 de maio de 2019, já tem um tempinho. E agora ela é mãe do João Paulo, de 2 aninhos, né, Natália? Isso mesmo. É um prazer estar aqui, gente. Eu primeiro queria agradecer mesmo, o privilégio de poder estar aqui, poder contar a minha história, eternizar mais uma vez, né? A minha história de amor, né? Tudo que a gente viveu e todos os nossos aprendizados. É um privilégio, realmente. E eu agradeço muito. Viu? Que bom, porque a gente quer saber da sua história. Fiquei sabendo, recebi spoiler que a sua história é bem legal, bem inspiradora. E a gente quer compartilhar com as pessoas também. Geisa também já casada, é empresária, casada com Lucas. Se casou em 10 de setembro do ano passado. Glorinha é bodas de papel. Falando em minha noiva, assim, já passaram 6 meses e eu ainda falo da Aline como minha cerimonialista. É pra sempre, né? Então é isso. Vamos deixar agora vocês contarem a história. A gente quer saber do início, como que foi conhecer, né, os maridos de vocês, como que foi essa história. Então fique à vontade, compartilhe com o pessoal que não conhece vocês ainda. Vamos como lá. A Natália casou primeiro, vamos deixar ela contar primeiro como que ela conheceu o príncipe dela. Sim. É interessante que para eu chegar no momento em que eu conheci, eu preciso falar de forma breve, né, de um pouquinho do que aconteceu antes. Em 2017, em 2015, eu fiz um mapa dos sonhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, a Lourdes já, porque eu já compartilhei com ela quando, no decorrer da organização do casamento, a gente compartilhou muito sobre
sobre isso, né? Eu estudava para concurso e tinha um professor chamado Felipe Lima. Ele que me apresentou o mapa dos sonhos. E nada mais é do que a concretização através de imagens, você colocar, tipo uma colagem mesmo. Eu fiz de forma bem simples no Paint, né? Paint, no computador. E aí eu fui colando as coisas, né, que eu queria que acontecesse em minha vida nos próximos 5 anos. E aí eu coloquei a alimentação saudável, eu queria correr, eu queria trocar de carro, queria comprar um apartamento, e queria casar, queria ter filhos, enfim, fui colocando várias coisas. Ainda não tinha um noivo. Não tinha nem perspectiva. Eu olhava assim, não está aqui, né, o meu noivo. E também não tinha perspectiva da realização desses outros sonhos também. Eu pesava cerca de 25 quilos a mais, tinha um estilo de vida bem sedentário, eu estudava para concurso e acabava que só estudava bastante, né? Trabalhava, estudava e não me dedicava ao esporte, às outras coisas. E aí, em 2017, veio uma virada de chave, né, na minha vida. Eu decidi que eu ia mudar o meu estilo de vida, passei a me alimentar melhor, né, e a fazer atividade física também. Aí, no final de 2017, eu já tinha perdido bastante peso e já tinha adquirido um hábito novo, né, um estilo de vida novo, que era o de correr, praticar esporte. E aí eu corria, nadava, pedalava, fazia várias coisas. Quase um triatleta. Quase um triatleta, fazia muita coisa. E aí, por que eu estou contando isso? Porque foi através do esporte que eu conheci o meu esposo, né? A gente frequentava a mesma igreja, só que é uma igreja grande e a gente nunca tinha se visto, nem se visto. Até que a gente começou a fazer parte do mesmo grupo de WhatsApp, que era um grupo de corrida da igreja. E aí, um dia, a gente combinou de correr junto lá, a galera, né? E aí, chegando ali na Praça de Girassóis, eu o avistei ali, correndo. Chegou atrasado, correndo. Mas nem foi naquele momento assim que, amor à primeira vista, né? Não. Me chamou a atenção, achei ele diferente, né? Nunca tinha visto ele aqui. E aí a gente passou a conversar, começamos a conversar, trocar mensagens e tal, e uma amizade foi surgindo. E foi tudo muito rápido. Dia 17 de setembro eu o conheci, dia 22 de outubro a gente começou a namorar. Ele começou a namorar, no dia 21 de dezembro a gente noivou, no dia 25 de maio a gente casou. Então foi um período aí de 7 meses, né, de namoro, noivado até o casamento. Foi bem rapidinho. Mas porque a gente tinha certeza mesmo de que eu tinha certeza que era ele também tinha certeza que era eu, desde o primeiro momento que quando ele me pediu em namoro, foi falar com os meus pais, né, para me namorar, ele já falava em casar. Meu pai até tomou um susto, assim, ficou meio... Os dois gostavam de correr, correram para casar também. Correram para casar, exatamente. Literalmente. Foi tudo corrido. E aí seu pai assustou, como assim? Acabou de chegar. Meu pai assustou, principalmente porque ele é militar, ele é militar do Exército, e aí tem mesmo essa crença de que militar, né, passa pouco tempo em cada local, né? Meu pai falou, esse menino vai chegar, vai pegar a minha filha, vai casar com ela e vai levar ela embora daqui. Né? E aí ele ficou assustado. E aí o Eugênio recebeu 4 nãos do meu pai antes de realmente ter o sim de que poderia casar comigo. Foram 4 vezes e eu ficava triste, toda vez eu ficava meio assim... E aí um amigo meu do trabalho, eu lembro que ele falou assim pra mim, Natália, não fica triste, porque a cada não que o seu pai diz pro Eugênio, gera mais convicção no coração dele de que realmente é você. E aí aquilo me trouxe paz. Eu falei, realmente, ele tem que lutar muito para casar comigo. E aí, eu lembro que da última vez, que ele fez o pedido, assim, na penúltima vez, meu pai falou assim, não... Eu nem conheço os seus pais, como é que eu vou liberar minha filha para casar com você, sendo que eu não conheço sua família, não sei sua procedência e tal. Aí ele saiu lá de casa e ligou pro meu sogro, pai, meu sogro aqui falou que só vai deixar casar com a Natália se vocês vierem para cá e tal, ele quer conhecer vocês. Isso foi numa quinta. Quando foi na sexta, meu sogro... Não, foi na quarta. Aí na sexta, meu sogro chegou aqui, com a minha sogra. Aí eles passaram a semana aqui.
E na quarta-feira seguinte, eles iam embora. Aí Eugênio, muito estrategista, falou com meu pai, ligou pro meu pai, falou: meu sogro, é porque meus pais estão indo embora, né, hoje à noite. Eu queria muito que eles participassem do noivado, assim, queria pedir a Natália em casamento hoje. Aí meu pai falou: agora não tem nem o que dizer, né? E aí ela deixou, e aí ele me pediu em casamento nesse dia, na quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2018. E antes de você contar melhor como foi o seu pedido de casamento, eu vou querer que a Geisa conta pra gente como que ela conheceu o Lucas. Qual é essa história empolgante que eu sei que ela tem também. Gente, eu dei em cima do Lucas no Instagram. Porque é super moderno. A Nath, a história é bem tradicional, pedir pro sogro. Meu marido foi eu que pedi ele namoro também. Não, minha história foi totalmente diferente da Natália, assim, eu vi o Lucas num post de um colega em comum, falei, gente, que menino bonitinho e diferente também, porque eu nunca tinha visto ele. Eu falei, olha só, pedi pra seguir, e aí vai naquela de responder um stories ou outro, enfim. Quando a gente se viu pela primeira vez, e a gente nunca mais se largou. E aí a gente namorou 4 anos e alguma coisa antes do pedido. E assim, eu passei 2 anos pintando a unha de renda e francesinha. E ela tá falando esperando o pedido. Ele só me pediu em casamento no dia que eu pintei a unha de preto. Eu falei pra ele, se eu soubesse, eu tinha pintado antes. Mas foi isso, assim, foi muito prático, assim, o nosso namoro inteiro foi muito prático. A gente se gostou e se apegou. E aí não deu outra. Os dois sabiam o que queriam e foi. Diferente do da Natália, que foi algo mais tradicional, uma história de família, um cortejo, cortesia. né? Porque até ele pediu ela em namoro. Foi. E Geisa já foi mais atualizada, moderna e acelerada. Apesar que foram 4 anos de namoro até chegar o dia do pedido. E como que foi o pedido de casamento? Foi uma surpresa, de verdade, assim, porque apesar de a gente já conversar sobre, eu já estar esperando, já tinha noção de quando aconteceria, né? A gente tinha um combinado, assim, da questão do tempo, né? Foi uma surpresa porque eu imaginei que ele nunca ia fazer uma data comemorativa, porque eu não sou uma pessoa que fácil de fazer surpresa, eu vou pegando ali tudo no ar. E aí... foi no aniversário dele, assim, eu não esperava realmente um dia antes do dia dos namorados. Então eu pensei, o Lucas não vai me pedir namoro agora, sabe? Porque eu vou estar esperando. E aí aconteceu, ele reuniu a família, com desculpa que ia comemorar o aniversário dele, minha mãe. E aí ele me pediu em casamento e foi muito bonito, justamente porque me pegou de surpresa de verdade, assim. E foi o aniversário dele que você organizou? Não, foi a formatura, né? Formatura, gente. Quando eu tava ficando com o Lucas, a gente ficou alguns meses antes de namorar, e aí 1 mês antes ele ia formar, eu organizei a formatura inteira. E não era convidada. Não era convidada, eu ia chegar lá. Ai, meu Deus, eu dei spoiler. E aí o que aconteceu? Ele queria alugar uma chácara, eu fui lá, corri atrás, mandei fazer as lembrancinhas, uns copos, não sei o quê. E eu comprei presente, ele não tinha me convidado. Ainda como amiga, ou já era namorada? Não era nada, a gente tava ficando ali, mas beleza. assim, eu já tinha comprado presente pra dar pra ele na formatura e não tinha sido convidada. Aí umas 2 semanas antes a gente tava na praia e ele falou assim, olha, eu não ia te convidar pra meu formatura. Deixou agora na sua cara. Eu já tava com o presente, com a roupa de ir, com tudo montado. E aí ele falou assim, eu não ia te convidar, mas assim, eu não vejo mais sentido em fazer essa comemoração sem você, porque a gente tá apegado e eu quero muito que você esteja lá. Eu falei, tá bom, assim. Eu nem deixei ele saber, assim, que eu já tava com tudo pronto e que eu ia de qualquer jeito. Mas o Lucas, ele é muito atencioso e muito fofo com a Geisa, tanto que no dia do casamento ele ficou muito nervoso, a gente colocou ele de costa pra entrada dela, ele tava suando, ele tava sendo aquele noivo pleno, sabe, de nervoso, de ansioso. Será se ela vai vir mesmo? Daquele jeito. Não, e foi legal no dia, porque assim, eu achei que eu fosse ter esse nervosismo. Eu pensei assim, meu Deus, será que eu vou... Eu entrei sozinha, né? Então eu pensei, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir entrar? Será que eu vou ter força? Assim, o que vai acontecer? Mas eu cheguei lá, foi super tranquilo, a Aline já veio me receber, eu falei, não, tô em casa. E aí ele, depois da cerimônia, na hora do jantar, ele não conseguia comer. Eu falei, mas tá tão gostoso. Ele falou assim, eu não consigo. Já tinha passado, eu falei assim, agora é só a festa. Ele, não, eu não consigo. Ai, muito bom. Agora a gente quer saber, né, depois do... Já contou o pedido? Ainda não. E aí depois vocês contam também como que foi esse momento viver pedido, noiva, né? Ser noiva da organização.
o meu pedido, assim, a Geise falou que já conversavam, né, sobre... A gente também já conversava, porque desde o início ele falava que queria casar comigo. E aí a gente já conversava meio assim, mas no dia não teve muito como surpresa, porque a minha mãe me ligou e falou assim, ó, seu pai acabou de deixar vocês casarem e tal. Ia ser surpresa, mas sua mãe te foi, ligou. mãe... aí eu pensei, nossa, então a gente deve fazer alguma coisinha lá em casa, na casa dos meus pais, né? Então, vou lá na floricultura encomendar um jarro de flores e tal. E aí eu tava chegando na floricultura e aí ele me ligou. Tava indo pra floricultura e ele me ligou, perguntando onde é que eu tava. Eu falei, não, eu tô indo ali na floricultura e tal. E aí ele queria fazer um pedido de surpresa, né? Aí quando eu estacionei na floricultura, ele chegou por trás e fechou meu carro. E aí abriu a porta do carro todo fardado, aí ele olhou. Ele é no meio da rua. Ele é bem dos extremos, ele ama. No meio da rua, e eu, meu Deus! E aí ele perguntou, quer casar comigo? Eu falei, claro, meu Deus, é lógico. E aí foi assim, aí à noite a gente teve um momento, né, com os nossos pais, de receber a bênção e tal. Mas esse foi o pedido só nós dois, né? Foi muito legal, porque acabou sendo surpresa mesmo, porque eu não esperava que ele ia aparecer ali naquele momento, né? Fechou o carro, tipo, Velozes e Furiosos. Bem a cara do Eugênio. E, Nath, você falou que foi em dezembro, isso? Foi, dia 21 de dezembro. Aí você teve aí poucos meses para organizar, até foi. dia 25 de maio. Dia 25 de maio. Aí eu logo comecei a procurar... cerimonialista, né, porque eu sabia que esse era o primeiro passo, assim, pelo que eu já tinha pesquisado na internet, o primeiro passo é encontrar uma boa cerimonialista. E aí foi quando eu te procurei, aí eu falei, aí foi amor à primeira vista mesmo. Porque a gente se deu muito bem, desde a primeira conversa, assim, tava tudo muito alinhado, sabe? A Lud realmente comprou meu sonho, assim, teve o meu sonho como o dela. E para mim foi essencial ter essa parceira, sabe, assim, que de você conhecer, dar match, você falar, vai ser essa pessoa que vai me ajudar. Pronto, vai ser essa. E pra gente isso é muito gratificante também, quando a gente encontra uma noiva que a gente gosta da pessoa e a pessoa gosta da gente, a gente consegue se entregar 100%, 120%, não 150%. Mas não é sempre também que rola isso. Porque depende muito da entrega de vocês também, né? Também. Então, até no momento que a gente fala pela primeira vez no WhatsApp, a gente sempre tenta trazer para essa conversa do olho a olho, do que só simplesmente mandar o valor lá e mandar a proposta. Muitas vezes a gente manda até para adiantar, porque eu sei que às vezes elas são bem ansiosas, né? Vocês são bem ansiosas. Mas não deixa de marcar esse encontro, né? Porque eu acho que isso aqui é que conta, porque você tem que gostar. Com e quando certeza. não fecha, eu já fico assim, pensando, não era para ser, porque ela tem que sentir, né? Ela tem que sentir confiança. Eu falo para elas que nós somos a que vai ficar do início até apagar das luzes final. Com vocês. Exatamente. Então tem que ter muito essa empatia. E é muito de vocês gostarem da gente e a gente gostar de vocês também. Aí todo mundo consegue trabalhar muito bem. Aí sobre isso, aí como a Aline falou, né? Em alguns casos a gente presta serviço ali exatamente quando a gente se propôs a fazer, quando a pessoa não se abre, não se envolve, né? Não deixa a gente se envolver, na verdade, né? Aí geralmente não gera essa conexão maior. Quando gera, é o que a gente mais espera. E gera essa ligação pra... Sempre, a gente tá sempre conversando no Instagram, sempre torcendo, sempre tendo essa ligação. Anos depois do casamento, a gente ainda tá conversando. Não, e assim, graças a Deus eu teria muitas opções pra chamar, inclusive aqui. E a gente realmente foi difícil escolher, né? Na verdade, vocês são representantes dessas queridas noivas que a gente passou pela nossa vida mesmo, né? Legal. Que deixar aí uma marquinha aí, uma história pra elas. Foi uma tarde de conversa, nós duas. Quem a gente vai chamar pra esse primeiro episódio? Meu Qual Deus, noiva a gente vai chamar? Que briga que a gente tá comprando que a gente não sabe. Meninas, não zangue com a gente, mas realmente é um espacinho pequeno e se Deus quiser a gente consegue ter mais momentos e poder contemplar mais. Exatamente, vai ter espaço pra trazer mais noivas pra vir aqui conversar. Isso acontece, sabia? Eu fico lá no Instagram, eu já falei, eu fico lá e aí a Aline posta um casamento, eu falo, de novo esse casamento? Cadê o meu?
Ela Tem gostou que muito postar. dessa noiva, cadê o meu? E eu já recebi mesmo cobrança de algumas noivas, e às vezes eu comento, é porque tem fotógrafo que não manda foto pra gente. A gente recebe 4 fotos. Aí quando eu tenho várias fotos, eu consigo ir Consegue postando postar muito. mais, Mas tem casamento que já passou que eu não tenho foto. Nenhuma. Só do meu celular E a gente mesmo. quer postar as mais lindas, né? As bem profissionais. Sim, a gente sim. quer ficar postando aqui É. o profissional fez, não de celular o tempo todo. É. Você teve a ajuda de quem, Nath? Você organizou sozinha o seu casamento? Ajuda. Assim, psicológico, tá acompanhando e tudo mais. De ir nos lugares com você também, Sim, decidir. sim. Foi minha mãe, né? Minha mãe foi minha grande parceira, assim, de tudo. Ela teve comigo desde a escolha. Até ela escolheu algumas coisas por mim, porque eu já estava cansada de escolher. E Eugênio também. Meu noivo ele sempre foi muito parceiro. Ele queria também dar pitaco em tudo que ele podia. Ele dava um pitaco assim na decoração, uma coisa ou outra. Ele sempre me orientava também. Você fez tudo correr na organização do casamento, foi Mas em até curto que- prazo também ou não? Assim, a gente Então, começou foi em dezembro, né, Lud? Aí foi de dezembro até maio. Mas eu não senti, assim, que Pressão, foi né? pressão. Corrido. Pá. Não. Pra mim, a gente até acabou antes. Aquele Eu acho- cronograma que a Lud... É. Que vocês dão, né? Um cronograma. Aí tinha lá o que eu precisava fazer no meu planner. Checklistzinho. Eu tinha um planner, aí tinha lá o que eu precisava fazer. E a gente conseguiu vencer esse planner bem antes, assim. Isso também tem a ver com o perfil da pessoa, da É. noiva, né? Noiva decidida, É, que faz várias coisas ao mesmo tempo. Quando tá vendo uma coisa, já vai vendo outra, já vai fazendo outra. Isso também é do meu perfil mesmo, da minha personalidade. Eu sou bem prática, eu não costumo ficar, assim, demorar muito, não, pra decidir. Eu gosto de resolver logo. Eu gosto de bater meta, de preencher o negócio ali. Bem concurseira. Bem concurseira mesmo, bem servidora pública, que gosta de ficar ali ticando as coisas. E aí eu não senti, assim, essa correria, sabe? Inclusive, né, se a gente tem aí noivas que estão com curto prazo aí para organizar, seja prática que dá certo, né? E contrate bons profissionais, que eu acho que é o importante. fundamental, né? Se você tiver bons profissionais ao seu lado, consegue organizar rapidinho. E acho até legal ressaltar para quem está ouvindo a gente que o cerimonial ele oferece 2 versões do seu trabalho, igual verdade. vocês estão sabendo. Tem uma versão com uma assessoria com a carga horária bem maior, onde a gente vai junto com vocês organizar tudo bem de perto, e tem essa outra versão com uma carga horária menor, que a gente oferece como uma versão mais básica, que os noivos mesmo vão atrás dos fornecedores. Só que a gente auxilia bastante, facilita, manda sugestão de fornecedores, fala o que tem que fazer, que é esse cronograma, esse checklist que você recebeu, mas só para quem está ouvindo entender Isso. que tem essas 2 versões. Aí vai depender realmente do seu tempo e da sua disponibilidade financeira também. financeira. Do que o cliente vai escolher. E Geisa, conta aí como que foi a sua organização. Ai, gente. O pedido, né? Falta falar do Eu falei pedido. do pedido. Falou, ela falou que foi É numa- porque eu falei tudo muito rápido. Você já falou. Ela falou que foi numa festa. No aniversário uma dele, que ela fantasia. tava com a unha Foi, preta. Nunca vou perdoar. Nunca vou te perdoar por isso. Gente, então. A gente tava falando do quê? A Da organização. Organização. Caramba, a organização do casamento foi mágica, assim. Foi um pouco difícil porque o Lucas não mora aqui, ele trabalha fora, né? Então ele vinha uma vez por mês, foi um ano mais ou menos de organização, um pouco mais acredito, foi um pouco mais. E aí ele vinha uma vez por mês, então a gente tinha que se virar nesse tempo que ele tava aqui. Mas assim, ele aproveitou, acho que tanto quanto eu, esse tempo de organização, a questão da decoração, sabe? Eu sentei lá e deixei ele escolher. E aí ele Nossa, foi que escolher massa. tudo com carinho e tal, mas esse aqui não combina e esse aqui eu não quero. Não, e foi mágico, assim. Eu até falei aquele dia lá no café que a gente faz tudo pela noite do casamento, né? Tudo por aquele dia. Mas depois, e às vezes também, a gente se dá conta que não é só pelo dia do casamento, que o processo já é o casamento, já é a festividade, a comemoração, sabe? Sim. A organização do casamento, assim, aproximou muito a gente. Uma das coisas mais difíceis pra mim, inclusive, na organização do casamento foi, como a gente divide tudo, né? Foi não poder mostrar o vestido. Nossa, eu não sei guardar segredo, eu não sei fazer surpresa. Eu compro um presente, assim, pra entregar no mês que vem, comprei um presente. Adivinha o que é? É uma dica. E não de
dividir, não mostrar isso, né? Porque tem... Não pela questão do... não pode... Mas pra ser uma surpresa, mas pra ver o olhar dele quando eu chegasse naquele vestido. Mas assim, foi tudo, mesmo à distância, a gente dividiu muito e foi muito gostoso, assim, o processo. Eu acho que todo mundo tinha que passar por isso, assim, o ser noiva. Gente, ser noiva é bom demais. É bom, né? É mimada. Eu acho que deve ser muito legal. As noivas tinham que aproveitar mais. A gente fala sobre isso que você falou, isso é muito interessante, né? Deles se organizarem. A gente vai ter, até dando spoiler, temas que vão ajudar para que seja menos estressante, né, para que eles realmente curtam. Não só lembre dessa fase como pra que eu fui inventar? Ai, meu Deus, já começar a ter... Isso acontece, assim, problema igual a entre eles, gente. né? Nós passamos um ano organizando o do casamento e parcelando também, fazendo tudo do jeito que dava. E não deixa de ser... É frustrante o peso, porque, assim, em vários momentos a gente... Será que a gente vai dar conta? Mas será que a gente, tipo, não exagerou? E aí, não, as coisas foram acontecendo e aí a preocupação passava. Lógico que até o dia do casamento você tá ali, quando acaba a festa você fala assim, pronto, agora eu posso descansar. Mas é cansativo, realmente. Mas, assim, gente... O processo é muito bonito, sabe? É muito gostoso de viver. Até as preocupações, depois você fala assim, caramba, olha o tanto que eu cresci com isso, assim, o orçamento, colocar tudo ali, enfim. Muito como gostoso. se fosse um ensaio pra vida após o casamento Sim, também. Porque com você certeza. já vai dividindo as opiniões, você já vai conhecendo melhor outra pessoa na hora que se trata de saber quem vai ceder naquela escolha. Exatamente. Então já é uma forma de você conhecer melhor pra depois também. E às vezes a gente consegue avaliar os casais nesse período que eles estão organizando junto. Tem casal que briga bastante. Tem casal que o noivo deixa tudo pra noiva e fica fora. Aí você percebe, bom, já dá pra saber que a vida de casado depois daqui vai ser mais ou menos isso também. Até nesse ponto... É um ritual, né? Até nesse ponto, Aline, eu gosto até de tentar tranquilizar um pouco algumas noivas. Porque, de fato, eu sempre conto a minha história. O homem vai se interessar por aquilo que ele gosta. Tipo, às vezes é o bar, às vezes é a parte da música. E tudo bem, porque não é o perfil dele, de querer saber de tudo, igual o Eugênio, igual o Lucas. E aí, não se apegar nisso, não comparar, porque é o estilo de cada um. Igual no meu casamento, eu conto a história do meu casamento, quando eu vejo algum casal assim, e aí eu vou tranquilizar ela, falo, deixa eu contar a história do meu casamento. O Bruno... Meu esposo tava jogando videogame uns 30 minutos antes. Ai, meu Deus. É a forma dele relaxar, né? E eu, sei lá quantas horas antes, né? Eu lembro que eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente, homens. E outra coisa também, a gente tinha um orçamento curto, que na verdade naquela época, há 12 anos atrás, eu não trabalhava com cerimonial e nem imaginava ainda de trabalhar. Então, eu não tinha muita noção, né, do que a gente tem hoje, que hoje a gente tem as ferramentas de idealizar o quanto você vai gastar total, né? Então, a gente não tinha, a gente foi, vamos, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, a gente foi vendo, só que a gente sabia que a gente realmente não podia gastar em muitas coisas. E ele, músico, ele falava, eu não abro mão de ter banda. E aí, eu falava, tá doido, banda é tipo luxo do luxo. Naquela época, tinha pouquíssimas opções. Aí, eu falava, não abro mão, porque eu quero subir lá, eu quero ter uma foto. E hoje ele tem uma foto com chapéu, com violão, vestido de noivo no casamento. São as prioridades, a gente fala sobre isso. Sim. Com os clientes, né? Você vai pegar um orçamento, você vai elencar as prioridades. Então, tudo isso faz parte também do perfil dos casais, que a gente também vai pensando e ajudando também nesse processo, né, Aline? De conhecer. Meninas, e conta sobre algumas curiosidades, algumas coisas que vocês acharem relevantes sobre o casamento de vocês, cada uma experiência, né? Como foi o dia do seu casamento, Geisa? Ai, gente, foi o dia. Foi o dia, assim, tiveram alguns problemas que não chegaram em mim, graças a Aline. Por exemplo, deixa eu lembrar. Teve problema com o garçom. Teve mais algum problema? Com certeza. Não precisa falar dos problemas, não. Deixa aí, ó. Deixa abaixo. Não, mas assim, o que eu queria... Vou chegar lá. A parte do garçom, que o garçom atrasou um pouquinho, porque tiveram imprevisto, e eu não sabia. E aí uma amiga chegou a mim e falou assim, Geisa, estão deixando cerveja na mesa e tá esquentando. Aí eu falei assim, não, mas... Aí eu falei com o Lucas, eu falei assim, amor, tá acontecendo isso. O Lucas falou assim, amor, não tem garçom. Eu falei assim, o garçom tá deixando a cerveja na mesa. Ele falou assim, não tem garçom. Eu falei, como assim? Quando eu olhei, tava as meninas lá, a Aline, todo mundo servindo, a família servindo. Eu falei, gente, não tem garçom. E eu falei, mas assim, tava tudo certo lá. Eu falei, não, tá tudo bem. Mas logo eles chegaram também, aí começaram a fazer tudo direitinho, porque imprevisto acontece. E não dá para se apegar, não vai sair tudo igual planejado. Eu esqueci de levar pra nossa saída os negócios de luz.
Como é que é o nome daquilo? Os Sparkles. Eu esqueci de levar, não teve. Quando eu cheguei lá, eu não deixei a aliança também. A Aline, cadê a aliança? Aí tava na minha mão, eu falei, aqui. E aí a Aline e os Sparkles, eu falei, não, vai Não sem. trouxe, Vai porque ser, foi algo que não. ficou pra levar no dia, Foi, né? eu falei, não vou casar conseguiu sem entregar Sparkles antes. mesmo, eu quero casar, gente, eu vou casar. O importante é sair casada daqui. Aí você teve seu dia de noiva maravilhosa no hotel, de lá você foi pra chácara, se casou ao pôr do sol, numa chácara que tem o pôr do sol mais lindo da nossa cidade. Eu também atrasei. Eu ia... Não, gente, foi tipo assim, aconteceu do jeito que era pra acontecer, porque eu tava marcado pra começar, acho que às 4h30. Aham. Eu queria bem mais cedo na minha cabeça, eu não sei porquê, era o horário que eu queria, que era pra pegar o pôr do sol. Acabou que eu atrasei bastante, eu cheguei lá e a gente pegou, e assim, o dia teve um pôr do sol incrível, Incrível, assim. bem na Foi sua muito, entrada. foi Ah, perfeito, que perfeito. assim. E no outro dia tava nublado, eu falei, caramba, eu escolhi o dia certo. Inclusive, depois de postar o episódio do podcast, podia postar as fotos dos casamentos dela, de uma e depois da outra, né? É, a gente Sim. edita lá e posta assim. Para as pessoas verem, E o porque que eu acho legal- a entrada da Geisa teve aquele pôr do sol laranjadão, Foi que é perfeito. cartão postal nosso, bem na Não, entrada sim, que aí dela. vai embora o sol, né? Que todo mundo Gente, ama. E aí Aí vem fica aquele só laranjado aquele do céu. iluminado. Os vídeos do celular da galera tava aparecendo de câmera profissional, sabe? Aquele laranja, assim, foi muito Foi bonito. maravilhoso. Inclusive, a gente sempre conta, mas a galerinha de casa não sabe. A gente tem Destination Wedding pra Palmas. A gente Sim, já fez casamento de legal. gente Legal. que Que vem de casar. fora só pra casar Tipo, aqui. da Bahia, de São Paulo, que vem casar Nossa. aqui, porque logisticamente pra eles é bom, às vezes tem alguma família, já teve vezes que não tem ninguém, porque querem casar na chácara, os custos, comparado com as cidades deles, aqui de Palmas ainda é melhor, então eles colocam tudo isso na balança e Interessante. traz todo mundo, a gente já organizei logística com ônibus e tudo mais pra todos os convidados, por causa do nosso pôr do sol, por causa do lago. Por causa das Gente, nossas mas chácaras. foi incrível, assim. Se eu fosse casar de novo, eu ia casar mais 10 vezes daquele jeito, ali, naquele lugar. É uns erradinhos que, na verdade, Encaixa. faz dar Aham. certo. Que não foi igual você pensou, mas foi melhor. Não, foi muito, muito. E eu briguei com as minhas madrinhas. Eu falei, olha, quem chegar atrasado, eu vou casar. Essa daí. Eu falei, olha, eu vou casar sem vocês. Eu vou entrar. Ai, ótimo. Não cheguem atrasadas. Aí eu atrasei, o vestido estragou a alça. Tive que colar com super bond. Não, e aí mas deu tudo certo, sabe? Quem vê nem imagina. Nem porque ela imagina, pensou, não e imagina. falando que foi tudo perfeito, tá Não vendo? imagina. Mas É dançou muito porque eu olhei suas fotos. Acho que ontem tinha muitas fotos suas descendo até o chão e curtindo sua Nossa, festa. demais. Não sei se foi a Hannah do cerimonial, se foi a outra menina, ela chegou e falou assim, você e o noivo, vocês têm que ficar perto, vocês não ficam do lado um do outro. Eu falei assim, mulher, mas eu tô aqui curtindo a festa, deixa ele curtir a festa também, vamos dançar, vamos curtir. Foi algo que o pessoal da filmagem, foi da fotografia, comentou com a gente, que queria fazer foto de vocês dois juntos, mas meio que você tava curtindo muito aqui, ele tava curtindo muito ali do lado, e Isso não é teve ótimo. tanto registro de vocês dois junto, mas E, vocês estavam aham. curtindo bastante. E é muita gente pra você dar atenção. É E querendo verdade. ou não, mesmo que na festa ou durante as fotos, as pessoas querem cumprimentar, oi, tudo bem, falar um pouquinho. Então, assim, acho que a gente aproveitou pra não ficar tão concentrado ali, mas assim, não foi nada combinado também. Ele ia pra um lado, eu ia pro outro, a gente se encontrava, dava um beijinho, tudo bem, tudo Vocês bem. estavam a gente curtindo o saía. momento. Foram quantos convidados? Foram 100 pessoas, 100 100. convidados. E você, Nath? Ah, lembrar desse dia dá até um quentinho assim no coração, é bom, né? Eu tava lembrando aqui, acordei bem cedinho, e aí eu marquei o salão cedo, a gente começa cedo, eu até estranhei, eu falei, gente, mas por que eu tenho que chegar nesse salão tão cedo? O que será que eles vão fazer comigo, né? Tanta coisa assim. Mas foi muito legal, porque é um dia mesmo assim que a gente se sente rainha, né? É tudo preparado ali para receber a gente e tal. Até as músicas que estavam tocando no salão, elas deixaram a minha clima. playlist tocar. Minha mãe ficou chorando. Já era uma prévia já. Já era uma prévia. Até quando a maquiadora estava maquiando, a minha mãe falou assim, ó, se você quiser chorar, pode chorar agora. Aí minha mãe, não vou chorar, não vou chorar. Aí quando começou a maquiar, ela, começou a chorar. Mas foi um sonho, assim. E aí, no dia, eu fui pro salão, deu tudo certo, assim. Os horários, eu saí de lá no horário mesmo que eu queria
saí, cheguei bem certinho, né, Lud? Cheguei certo também, ameacei minhas madrinhas, falei, olha, se vocês se atrasarem, eu não tô nem aí pra vocês, entendeu? Eu vou entrar. O meu noivo, eu tenho certeza que não vai se atrasar, porque ele chegou lá super cedo, ele falou pra mim, amor, eu vou chegar muito cedo, porque eu quero receber todos os convidados e tal. Chegou lá bem... Chegou lá fino na porta, recebendo um por um, vivendo o momento noivo também. Isso, vivendo o momento dele nervoso, mas estava muito feliz, né? Todo mundo, assim, eu recebi vários feedbacks, as pessoas falando, nossa, o Eugênio tá tão feliz, ele me recebeu ali na porta, sorridente e tal. E aí, eu cheguei na festa e tivemos um imprevisto que foi a luz, né? A iluminação do local. Era uma festa para 300 convidados. No salão de festa, né? Salão de festa. Foi no salão de festa, ao contrário da Geisa, foi num salão. Aí, na hora de entrar, não, no início da cerimônia, né? Antes da minha entrada, foi o primeiro apagão. Pá! Escureceu tudo. Aí a Lud entrou na salinha que eu estava, aí a Lud entrou e falou assim, Nath, a gente tá tentando resolver e tal, não sei o que. Eu falei, não tem problema não. Eu tava nervosíssima e ela plena. Não, Lud, tá tudo lindo, tá tudo bem, tá ótimo. Eu queria ver as pessoas que estavam lá embaixo, né, e tal. Vou casar do mesmo jeito? Eu vou casar, eu pensei, meu noivo tá aí, o pastor também tá aí, entendeu? Meus pais, meus sogros, então tá tudo certo, vai dar certo, nem que seja no escuro, mas a gente casa. E realmente a minha ideia, quando eu fui viver esse dia, foi de que nenhum imprevisto ia estragar, ia tirar o brilho do meu dia, né? Tanto eu quanto o Eugênio, a gente tinha a mesma mentalidade. E realmente a gente não deixou que isso atrapalhasse, sabe? Tirasse assim, a nossa alegria de viver aquele momento. E aí depois a luz voltou, aí eu entrei, depois lá embaixo, na cerimônia, a luz apagou de novo. Foram 4 vezes, 4 apagões, até que a gente correu atrás e tal, e resolveu, aí estabilizou a luz, não tivemos mais esse problema. Mas é engraçado que a forma como a gente encara a situação, né, ela determina muito as coisas, né? Exatamente. Porque meus convidados, alguns acharam que aquilo era combinado. Eu falei, gente, mas como assim combinado? Não, tava tudo tão bonito, a banda tocando e tal. Não, foi de Deus. Eu achei que tinha... É pra dar o suspense. Não, deve ser porque alguma coisa vai acontecer e tal. E eu falei, então tá bom, que bom que vocês encararam dessa forma, né? O nosso pastor também, ele continuou a cerimônia, não deixou, foi maravilhoso. Aquilo atrapalhasse, sabe? Ele continuou no gogó mesmo, falou e... Fazia alguma brincadeira legal, assim, divertida. Botavam eles para fazer alguma coisa descontraída. Nossa, porque aí tirou meio o foco, né, daquilo ali. A música, os meninos no capela. Capela também. Assim, realmente... Então deu certo, assim. Uma música que eu escolhi que eles cantassem, né, durante a cerimônia. Boa parte dos convidados conheciam, então ficou bonito também no coral, né, na voz. No vídeo ficou lindo. E foi rápido, graças a Deus. Apesar que foram mais de uma vez, mas a gente conseguiu resolver rápido. Foi. E aí não tirou o brilho do demais, mas é que nem ela falou, né? Hoje outras pessoas deram feedback e só lembrava do tanto que foi lindo, ninguém nem lembrava de falar sobre essa parte. E assim como a Geise falou, né? O processo de organização do casamento, ele determina muito, né? Do que vai ser a nossa vida pós-casamento e do dia também, sabe? Assim, a forma como a gente encara, sabe? Porque a vida, ela não é só, né? Não são só flores, né? Não é só maravilhas. A gente tem os perrengues também, mas tudo é a forma como a gente encara, o olhar que você dá para aquilo, né? E saber que tudo, de alguma forma, coopera para o nosso bem, sabe? Não é só aquele evento, ele não pode ser visto de forma isolada, mas é saber que de alguma forma aquilo ali vai cooperar para o meu bem. E as fotos, até as fotos no escuro, né, Lud? Ficaram lindas. Sim, a gente estava revendo as fotos, aí tem uma foto do pastor falando com eles, e aí bem no escuro mesmo. Eles estão assim, de cabeça baixa, eu falei a foto do blackout. E até isso ficou bonito. Então, a gente ter assim, a cabeça fresca, né, tranquilidade para encarar, porque muitas vezes no momento ali a gente quer que seja tudo 100% perfeito, né? Que nada, né, saia do lugar e vez ou outra um imprevisto acontece.
Às vezes algo eu- foge do Às controle. vezes eu comento, quando eu vejo que tem alguma noiva que tá muito ansiosa, mandando mensagem, preocupada, aí eu gosto de comentar uma coisa ou outra nos stories falando que no dia a dia da gente acontece tanto imprevisto, um semáforo, um pneu que fura, uma chuva que estraga nossas escovas, acontece uma coisa ou outra. Então no dia do casamento, por mais que a gente passe ali um ano e meio planejando nos mínimos detalhes, tem coisa que foge do nosso controle e é legal você falar porque às vezes são coisas tão bobas pra você jogar todo o restante do casamento que tá perfeito e lembrar só daquele pedacinho que não deu certo. Então essa forma de você conseguir enxergar é algo muito legal, porque tem algumas pessoas que elas focam no que deu errado. Tem outras que focam na parte que tá linda, que todo mundo tá aproveitando. E essa é o mais importante. Verdade. Com certeza. Eu lembro que eu falava pra Nath no final, assim, que algumas pessoas da família dela ficaram chateadas, né? E era uma coisa que eu pensava o tempo inteiro. Eles não mereciam isso, eles não A mereciam gente isso. sofre. A gente sofre, A sabe? gente sofre muito junto. Às vezes até mais, porque tem coisa que a gente fica sabendo e vocês não. E a gente já tá sofrendo ali, sorrindo e sofrendo. Sofrendo e sorrindo. É verdade. Mas é isso, aí eu digo isso muito pra ela, assim, tipo, você me ensinou muito hoje, sabe? Você poderia estar aí batendo pé, e chateado, de cara feia, e passar o resto do seu casamento ali fazendo foto de cara feia, e ficar com essa recordação negativa, essa amargura no coração, não lembrar desse momento como quentinho, lembrar disso, né? A gente tá falando isso hoje, a gente poderia nem estar falando sobre isso, né? Sim. Mas a gente quis tocar nesse assunto, porque é a realidade, como a Aline falou, né? É a nossa vida. A gente até tenta. porque é um assunto que não é uma ferida, né? É. Foi alguma coisa que passou ali e aconteceu e tudo bem também, foi leve, assim, não virou, não deixou virar uma ferida. Exatamente. Porque Exatamente. se você tivesse uma outra atitude, podia ser alguma coisa assim que você ia levar pra sempre. Ai, o dia do meu casamento. Lamentando, né? Não, e eu fui tão surpreendida em outros aspectos, sabe? Que não tinha nem como, assim. Vários fornecedores mesmo, assim, me surpreenderam muito, assim, que entregaram muito além daquilo que a gente contratou, sabe? E, assim, eu me senti abençoada, sabe? Essa é a palavra, abençoada mesmo. Eu lembro que quando eu fui buscar o buquê, no momento da contratação, ela me perguntou, né? Quais flores eu tinha preferência e tal. E aí eu falei que eu gostava muito de tulipa. Aí ela falou, mas tulipa é só o valor que é um pouquinho a mais e tal, não sei o quê. Me mandou o preço. Eu falei, não, então não dá pra ser tulipa, então vamos escolher outro. Aí eu mandei outra inspiração pra ela. Ela, não, tudo bem. Essa daqui tá dentro do valor e tal, que a gente tinha combinado, tá ótimo. Quando eu cheguei para buscar o buquê, era tulipa. Nossa, eu lembro que eu mandei um áudio pra Lud, muito emocionada, assim, porque eu senti mesmo o favor de Deus sobre mim, sabe? A bênção dele sobre minha vida, assim. Eu falei, nossa, como... E como é importante, sabe? A gente agradecer também. Eu mandei mensagem também para ela, para a decoradora também agradecendo, e para a Thaís. E eu queria deixar registrado aqui também, porque... caramba, Thaís, aquele dia você me fez me sentir muito amada, sabe? Muito amada por Deus mesmo, porque aquele buquê, ele não foi só um buquê, era o meu buquê, né? Era o buquê do meu casamento. Cadê o lencinho? E foi como se eu sentisse mesmo, assim, Deus pensou em mim, sabe? Pensou naquele detalhe ali pra mim, sabe? E aí eu falei, nossa, eu tenho um buquê de tulipa. Eu contei isso pras meninas no salão, elas choraram, ficaram emocionadas também. Porque a gente precisa ver o agir de Deus também nesses pequenos detalhes. Como acontece no nosso dia a dia, né? Sim. Deus prova o amor dele para conosco todos os dias de maneiras diversas. E muitas vezes a gente tapa os olhos. Ah, não. Eu podia muito bem ter olhado para aquele buquê. Nossa, que legal. Ela me entregou mais que... Ah, tudo bem. Não, mas eu sei que aquilo ali foi o favor de Deus sobre mim, sabe? Foi como se Deus estivesse falando para mim assim, ó, minha filha, eu te amo. Eu sei que você queria isso, por isso eu tô te entregando. Ai, que sabe? lindo. Deus, ele é especialista em fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E foi isso que ele fez por mim no meu casamento. Desde a organização até a concretização assim, da cerimônia. Né? Ele me entregou mais. O meu noivo é muito mais do que um dia eu sonhei. Muito mais do que um dia estava naquele... Mapa dos sonhos, do que o mapa dos sonhos. Muito mais bonito, muito mais inteligente, muito mais dedicado a mim, sabe? E à nossa família do que um dia eu pude sonhar. Porque Deus é assim, Ele faz coisas incríveis. Que linda. Que mensagem linda, né? Enfim, sobre o seu mapa dos sonhos... Sim. Você teve muitas realizações nele? Muitas, né? Eu viajei
os destinos que estavam lá. Né? Eu consegui ter uma alimentação mais saudável, consegui correr duas meias maratonas de 21 quilômetros. Comprei o carro que eu queria, que estava lá também, né? Casei. A casa. Casei de novo. Casei, porque essa foi o supra-sumo do mapa dos sonhos. Eu lembro que a gente queria fazer a foto, né? Com o fotógrafo. A foto que estava no mapa dos sonhos dela. E a gente fez. Foi legal. Muito legal. É incrível. Assim, a gente materializar aquilo que a gente quer, né? Porque quando a gente deixa muito assim no abstrato, fica meio solto, né? Parece que a gente não consegue, assim, visualizar. Eu passaria horas e horas conversando sobre isso com vocês, relembrando. Eu também. Foi muito especial esse primeiro episódio com vocês. Acho que a gente acertou em cheio, né? Acertamos, esperamos que a história de vocês inspirem outras noivas também, que elas entendam como que é esse friozinho e principalmente que elas percebam o que fica depois do casamento. Porque passar um ano organizando para viver um dia é o máximo, mas o que fica pro resto da vida desse dia é algo muito importante e que a gente se preocupa. Arrepiei. E aí entra o nosso trabalho de ajudar vocês a realizarem esse dia de vocês. A gente dedica as nossas vidas, todos os nossos dias, preocupado com o dia do casamento das noivas que a gente atende. Então, o que a gente se preocupa muito é o que fica depois do dia do casamento, que você leva pro resto da vida, aquela lembrança de como foi bom. E quando não é bom, você leva também. Então, a gente trabalha, estuda, se dedica, treina a equipe de domingo a domingo para dar o nosso melhor e para que esse dia seja um dia maravilhoso para vocês se lembrarem para sempre. É isso. E não tinha como começar melhor esse contar. episódio, esse podcast, senão com duas noivas, para poder compartilhar isso com todo mundo. Essa mensagem de vocês final foi uma chave de ouro mesmo, porque é isso. A gente quer passar para elas que elas precisam focar realmente nas coisas boas, né? É verdade. Se abrir para isso, deixar fluir, curtir, né? Curtir esse momento, independente se é um ano, independente se é 3, 4 meses, né? Tudo, como a Aline disse, vai se combinar naquele dia e nas recordações que ele vai deixar. Então, realmente, estamos muito felizes com vocês aqui hoje. Obrigada muito felizes pelo convite. De nada. Muito felizes com o compartilhamento de vocês se abrirem aqui, né, para compartilhar aqui nesses poucos minutos aqui para nós um pouquinho da história de vocês, né? A gente, como a Aline falou, a gente vai deixar depois as inspirações aí das fotos, os vídeos, o dia delas, para vocês curtirem mais, se inspirarem. E a gente também queria aproveitar, antes da gente finalizar, para falar que, assim como a gente vai agora dar uma surpresinha para as meninas, a gente vai fazer também uma interação lá no nosso vídeo, para quem também quer ganhar um presente que a gente vai dar para elas. Nós preparamos uma caixa com uma surpresa para vocês, do Mimo, e para quem estiver nos acompanhando, nos assistindo ou nos ouvindo, a gente não sabe, também pode participar de um sorteio para ganhar uma caixa, sim, que é uma bride box com vários itens personalizados de casamento. Gente! E nós temos uma palavra surpresa, Isso. então quem quiser participar vai comentar essa frase nos comentários, que a gente ainda vai anunciar o dia desse sorteio para poder sortear quem vai ganhar essa caixa. E qual é a frase, Lud? Já posso casar. Essa frase. Comente, já posso casar para poder participar do sorteio. Isso, então eu vou aqui pegar a nossa caixa pra gente poder entregar oficialmente pra vocês. Depois da caixa, a gente quer fazer uma foto aqui no totem da YouPrint. Que legal! Porque a gente sempre fala para as pessoas, né, que é uma ótima forma de deixar a recordação, uma foto lembrança desse momento. E a gente quer que vocês coloquem na caixa de vocês também a foto lembrança desse dia. Então, tudo aqui foi caracterizado de casamento. Nossa decoração, a mesa São doces do meu casamento. Os doces. Bom, agora podem casar, que o bom. champanhe. Não é fake, Eu tava por aqui favor. Tudo de Gente, verdade. não, todos os doces do meu casamento estão aqui. Os doces maravilhosos da nossa parceira Malu, os bem casados também, da Elemira. Por favor, se deliciem. Inclusive, foi a sua decoradora que fez essa decoração pra gente, Thaís Amaral, cuidando aqui. Eu imaginei que tinha um toque dela mesmo, porque tá Lindo, né? incrível.
E aí nós vamos entregar essa caixa de presente pra vocês, depois nós vamos lá na YouPrint fazer uma foto, porque tem tudo a ver com casamento, você ter essa foto, que é o que a Ludmilla estava comentando, a gente sugere muito, que é uma foto instantânea, que os convidados levam na hora pra casa, eles pegam na hora ali no casamento e guardam como lembrancinha. E depois a gente vai postar pra vocês verem como que são essas fotos também. Ela já vai diamangrada, falei errado. Enfim, ela já vai personalizada com a logo ou o nome dos noivos e a gente vai estar mostrando pra vocês. Podem acompanhar, depois a gente vai deixar ou no feed ou no Reels o videozinho usando aí o print pra vocês poderem acompanhar. Vamos entregar? Vamos. Meninas, muito obrigada mas por terem participado com a gente. Então, a caixa lembrança com... Pra você. Gente, obrigada pelo convite. Foi mágico. Vamos fazer então nossa foto, que aí vocês podem abrir, ver o que tem dentro e colocar a fotinha de vocês. E aí, tchauzinho pra gente poder encerrar esse episódio? É verdade, porque vocês não vão conseguir acompanhar a gente fazendo a fotinha. É. Então, obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí, porque a gente vai lançar esses episódios, todos os outros, que a gente vai ter aos domingos, meio-dia. Exatamente. E a gente podia fazer junto a frase do Pode Casar. A gente vai falar Pode Casar, o podcast só pra quem quer falar sobre, e vocês falam com a gente o grande dia. Pode ser? Pode. Pois pronto, esse foi o primeiro episódio do podcast Pode Casar. O podcast pra quem só quer falar sobre o grande dia.